Continuando, então, agora que a gente sabe que a constante de amortecimento é igual a 1, o caso vai ser criticamente amortecido. E para esse caso, o livro, né, o próprio livro fornece essa equação. Então, como o que a gente quer, na verdade, é o limite de y de t com t tendendo ao infinito, a gente vai aplicar o limite a esse y de t, que vai ficar o limite, né, disso aqui a gente sabe então que Euler elevado a infinito ficaria, deixa eu fazer assim, Euler elevado a infinito é igual a infinito. Só que nesse caso a gente tem 1 sobre Euler na infinito. Então isso vai ser igual a zero, né? Claro, com aproximações, né? Não especificamente infinito. Tendendo ao infinito. Então, basicamente, aqui eu vou ter aproximadamente zero. Esse daqui vai ser infinito, dividido por tal. Esse aqui vai acabar simplificando porque ele vai estar multiplicando pelo zero, né? Então, o que a gente vai ter no final é km, que vai multiplicar o que está dentro do parênteses, que é 1 menos todo esse termo aqui que vai acabar sendo zero. Certo? Então, a gente vai ter basicamente uma equação algébrica. Km, que no nosso caso vai ser o nosso K, que é 10, e o nosso M, que é 4. Então, y de t tendendo ao infinito igual a 40. Agora, para a parte B, ele dá uma entrada ΔT é um impulso, né? Então, nesse caso, a nossa equação, o de S vai ser igual a 1, né? Porque aqui agora eu tô no domínio de Laplace. Esse aqui tá no domínio do tempo. Então, a entrada impulso, quando você passa para Laplace, ela é 1, né? Então, vou fazer assim. De ΔT igual a 1. Então, a minha entrada, o de S da função de transferência, que é essa daqui, essa mesma função aqui que a gente já viu antes. Agora, a gente vai substituir o U de S, a outra entrada, por um impulso. Vai ser 1. Então, a gente vai acabar chegando em Y de S igual a 10, 5S mais 1, 3S mais 1. Porque quando você passa essa multiplicação aqui, né, pra cá, o Y de S pro outro lado aqui, ele vai ficar simplesmente vezes 1, né? Que tava aqui embaixo, no caso. Então, vai ficar essa equação mesmo. Certo. Agora, a gente pode buscar na nossa tabela de transformada o caso que tenha esse tal S mais 1 vezes tal S mais 1, sendo que tal 1 é diferente de tal 2. Então, na tabela, então, eu encontrei o F de T,
que é o 10. Que vai fornecer a seguinte transformada. 1 sobre tal 1 mais tal 2. Agora, simplesmente, a gente tem que substituir os valores, né? Mas... depois do limite, no caso, né? Então, a gente vai fazer limite de y de t. Esse y é pra ser minúsculo, né? De t tendendo ao infinito. Disso daqui, no caso. 1 sobre tal 1 mais tal 2. E na menos t sobre tal 1 menos e na menos t sobre tal 2. O que acontece nesse caso? Nós temos... esses dois vão estar multiplicando esse aqui, né? Então, aqui a gente vai ter 0 menos 0. Porque, de novo, a gente vai ter Euler elevado a menos infinito, né? 0 menos 0. Então, vai ser isso daqui multiplicando por 0, né? Legal organizar isso aqui, porque, na verdade, não é igual, né? Depois que eu apliquei o limite. Eu vou ter 1 sobre tal 1 mais tal 2 vezes 0. E nesse caso vai dar erro. A nossa função vai dar 0. Certo. Agora na letra C, ele fala que a entrada vai ser dada por... seno de t. Então, a gente sabe que a transformada inversa, né, do de S, que é a minha entrada, que eu tenho a minha função de transferência y de S sobre o de S. Então, aqui vai ser a entrada, input, e aqui output. A transformada desse aqui... é igual a seno de t. E daí, como a gente já viu ali, né? Já dei uma arrumada aqui. Eu sei que normalmente ele vai ser... na verdade, a equação é seno de ômega t. Então, eu já sei que nesse caso, o meu ômega vai ser igual a 1. Certo. Agora, voltando para função de transferência, eu já tenho também, que é fornecido no próprio livro, né? Que ele tem o capítulo de resposta senoidal, que é o 5.4.2. Que ele já vai também estar fornecendo essa equação, que vai ser a seguinte: y de t é igual a k vezes a. Aí a gente tem aqui uma raiz que tem ômegas e tals. E aqui vai ser o seno de ômega t mais φ, que é a defasagem, né? Certo. Como eu já percebi aqui que o meu ômega é igual a 1, eu posso tentar dar uma simplificada nessa equação, para que ela não fique tão dificilzinha de manipular. Mas daí é só... depois a gente vai substituir isso aqui tudo por 1. Tá. Agora, primeiramente, como a gente vai estar aplicando o limite de t, e a única função que depende de t nesse caso é o seno,
já calculei no caso, né? Aqui é a minha defasagem. Eu tenho tenho tal, né? Tenho tudo. E ele vai dar aproximadamente 29 graus. Eu calculei mais pra gente ter uma noção na hora de fazer o limite. É uma constante, mas considerando o limite que a gente vai fazer aqui, que vai ser de t tendendo ao infinito, ele vai ser praticamente desconsiderável, né? Então, essa parte aqui, como ele não depende de t, ele vai ser, eu vou chamar ele de c, porque ele vai ser uma constante, ele não depende de t, tá? Então, eu vou botar c, só pra ficar mais simples e a gente focar no que realmente varia, né, com o t. Seno de ômega, eu já sei que é 1, ômega t vai ser t mais o φ, que eu já calculei aqui pra gente ter uma noção, que vai ser 29 graus, né? Tá. Agora, o que acontece? O intervalo de existência do seno, ele existe de -1 até 1. Logo, esse limite necessariamente ele vai estar entre -1 e 1, né? Porque a gente sabe que o seno se comporta dessa forma. Assim, só um esboço, né? Então, aqui, 1 e -1. Como aqui que vai tender ao infinito, ele vai estar, o intervalo de existência desse limite vai estar entre -1 e 1, né? Então, a gente tem isso. Que ele vai ser C vezes ou -1 ou 1. Tá, então, na verdade, né, o que acontece? Basicamente, a gente vai ficar com isso daqui. Como o próprio livro fornece o gráfico... Aqui, né, seria a nossa equação. E aí, aqui ele diz que a resposta senoidal depois que os termos exponenciais foram negligenciados, no caso, né? Aqui é, no caso, da onde eu tirei as equações. Então, aqui dá pra perceber que ele considerou seno 1, porque tá positivo, né? Não tá negativo. Só pra gente analisar. Pra gente ficar com a resposta igual a do livro, eu vou poder aproximar ele para um Ka sobre raiz de 1, no meu caso, tal ao quadrado, mais 2, constante de amortecimento, tal, tudo isso ao quadrado. E é isso. Eu posso estar daí ajustando, então, a letra C fica dessa forma. Simplesmente vai ser a integral disso aqui. Eu vou estar obtendo a seguinte equação, que vai ser o H sobre S vezes 1 menos Euler elevado a menos TW vezes S. Essa é a minha equação. No domínio de Laplace. A equação é função de transferência. Eu tenho y de S sobre u de S, que é essa daqui, minha u de S, vai ser H sobre S, 1 menos TWS. Aqui é 40, aqui é 10 no caso, né? Ok. Analisar ele para resolver. Seria aqui, ó. Nesse caso aqui,
a gente consegue ver que depois de 0,25, ele vai se manter constante, né? Só pra gente ver um exemplo aplicado. Da mesma forma, então, aqui temos o tempo em minutos, né, no nosso. Só pra gente ter uma comparação. Da mesma forma, o nosso, ele vai se manter constante. Então, nesse caso aqui, quando eu fizer a minha transformada de y de t tendendo ao infinito, ele vai manter a mesma resposta de antes, né? Ele não vai variar. Então, ele vai manter a mesma equação, que vai ser essa daqui. Porque esse pulso unitário, ele só vai valer de 0 até w. Depois ele se mantém na linha do zero. Então, eu vou ter a mesma equação, né? Agora, passando para o domínio do tempo, vai ser 1 sobre